Bem, queridos, vamos abrir nossas Bíblias em Neemias 12. Tivemos uma festa das crianças sábado passado que foi uma grande bênção. Já está vindo mais criança do que adulto na igreja. Bem, Neemias 12. Vamos ficar de pé mais um pouquinho só. Amém? Abra sua Bíblia em Neemias 12. Bem, foi uma festa maravilhosa. Teve conversão, teve salvação. Amém. Hoje é dia 17 de novembro de 2019. Neemias 12. Amém. Vamos achar. Esse ano nós estamos ministrando e pregando sobre Neemias. É um livro extremamente precioso, maravilhoso. Amém. Todo mundo achou? Amém. Falta a Regiane ainda. Vamos esperar ela achar. Amém. Dá uma olhada no vizinho, ajuda o vizinho aí, se o vizinho não está achando. Falta a Regiane ainda, vamos esperar a Regiane achar. Pronto, achou. Amém. Neemias 12, versículo 1. São esses os sacerdotes e levitas que subiram com Zorobabel, filho de Sealtiel, com Jesua, Seraias, Jeremias e Esdras. E aí vem a relação do nome dos sacerdotes no versículo 27. Eles estavam vindo para a dedicação dos muros, né? E no versículo 27 diz assim: na dedicação dos muros de Jerusalém, procuraram os levitas de todos os lugares para fazê-los vir, a fim de que fizessem a dedicação com alegria, louvores, cântico, símbolos, alaúdes e harpas. Ajuntaram-se os filhos dos cantores, tanto da campina dos arredores de Jerusalém, como das aldeias de Netofatitas, como também de Bet-Gilgal, dos campos de Geba e de Asmavete, porque os cantores tinham edificado para si aldeias aos redores de Jerusalém. Porque os cantores tinham edificado para si aldeias nos redores de Jerusalém. Versículo 30. Purificaram-se os sacerdotes e os levitas, e também purificaram o povo e as portas e o muro. Versículo 31. Então fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro e formei 2 grandes coros em procissão, sendo um à mão direita sobre a muralha para o lado da porta do monturo. Versículo 38. O segundo coro ia à frente, e eu após ele. Metade do povo ia por cima do muro, desde a torre dos fornos até o muro largo. Versículo 43. No mesmo dia ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os alegrara com grande alegria. Também as crianças e os meninos se alegraram, de modo que o júbilo de Jerusalém se ouvia até de longe. De modo que o júbilo de Jerusalém se ouvia até de longe. Ainda no mesmo dia se nomearam homens para as câmaras dos tesouros, das ofertas, das primícias e dos dízimos, para ajuntarem nelas, das cidades e das porções designadas pela lei, para os sacerdotes, para os levitas, pois Judá estava alegre, porque os sacerdotes e os levitas ministravam ali, e executaram o serviço do seu Deus e o da purificação. Versículo 46. Pois já outrora, nos dias de Davi e de Asaf, havia chefe dos cantores, cânticos de louvor e ações de graças a Deus. Amém. Feche seus olhos por um instante. Senhor, em nome de Jesus Cristo, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Muito obrigado por essas vidas que se dispuseram a estar aqui hoje. Senhor, eu tenho plena e total convicção que eles não vieram para me ouvir, mas ouviram sim o Teu Espírito Santo. Espírito Santo, não seja eu a falar, mas seja Tu a convencer, a falar no coração de cada um. Senhor, uma pregação tão diferente, Senhor, uma pregação que o povo estava em festas, o povo estava inaugurando os muros, estavam dedicando os muros. Pai,
em nome de Jesus Cristo, que nós possamos aprender a consagrar, a dedicar e fazer tudo que diz aqui, Senhor, nesse capítulo 12. Portanto, eu te peço, visita cada um, Senhor, para que eles possam ouvir, ver e entender a sua palavra e, melhor de tudo ainda, Senhor, colocar em prática, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, podem sentar-se. Nós temos ministrado esse ano todo sobre Neemias. Tem sido um ano extremamente precioso. Essa história de Neemias aconteceu 444 anos antes de Cristo e deixou-se escrito para nós. Então 444 mais 2019 aconteceu há 2463 anos atrás. E vocês vão ver quantas preciosidades que nós temos nesse texto que o Senhor está falando com a gente. O Senhor está falando ainda hoje, depois de 2463 anos, o Senhor continua falando ainda. A palavra que é viva e eficaz. Amém, queridos? Então, o tema da nossa ministração de Neemias 12 é dedicação aos muros. Também alguns estudiosos colocam como inauguração dos muros, consagração dos muros, porque eles haviam feito algo maravilhoso. Neemias era um homem de grande capacidade. Se você quiser entender um pouco mais de administração no mundo secular, né, você leia Neemias de maneira técnica. Se você quiser entender no mundo espiritual, leia espiritualmente, ore e clame. Mas aqui tem estratégias, porque Neemias tinha grande capacidade, grande talento de administrar e animar o povo. Ele tinha esse dom de animar o povo para trabalhar em prol do reino de Deus. Neemias significa o Senhor conforta, grande estrategista de Deus. Queridos, se nós tivéssemos as estratégias que ele teve aqui, que nós estamos aprendendo, se nós colocarmos em prática, não vai haver nada que vai nos segurar, nos bloquear ou nos parar. Neemias, extremamente usado por Deus. Nós estamos hoje no capítulo 12, mas até aqui ele restaurou o muro, restaurou as portas, restaurou a segurança, restaurou os porteiros, acabou com a injustiça, restaurou a leitura bíblica. Ele houve acerto de conta, houve perdão de dívida, fizeram um pacto com Deus e assinaram todos os levitas, sacerdotes, homens, mulheres, todos, por escrito. E no capítulo 11, que nós ministramos semana retrasada, eles repovoaram Jerusalém. E agora, no capítulo 12, os sacerdotes e os levitas que voltaram com Zorobabel se juntaram para consagrar os muros. Então, queridos, se você der uma olhadinha depois, você leia em casa com calma o capítulo 12, que tem nome por nome. O nosso Deus é um Deus detalhista. Ele não esquece de nome nenhum. Ele não esquece do teu nome. Amém, queridos? Então presta bem atenção. Nosso Deus é um Deus detalhista a ponto de não esquecer do nosso nome, né? E quero declarar também que o meu e o teu nome, os nossos nomes já estão escritos lá no livro da vida. Amém, queridos? E o Senhor não vai esquecer de cada nome. Nosso Deus é um Deus detalhista. E no versículo 27, onde nós começamos a ler, eles foram procurar os levitas nas aldeias, nas vilas, em volta. Eles não estavam mais em Jerusalém, porque Jerusalém estava destruída. Então eles foram fazer o quê? Eles foram para os campos, saíram da cidade, saíram do centro e foram para os campos. Então eles foram procuraram em vilas, foram achar os levitas, foram achar os sacerdotes, foram achar os cantores, para virem para a dedicação do muro com alegria e principalmente com louvores. Vamos achar onde estão os levitas. Precisamos fazer uma grande festa de inauguração, porque nós vamos fazer a dedicação dos muros.
a consagração dos muros. Queridos, eu queria abrir um parênteses para continuar aqui. Queria te fazer uma pergunta: qual tem sido a tua dedicação com as preciosidades que Deus te deu? Quais têm sido as tuas preocupações com aquilo que Deus colocou na sua mão? Dentro do teu universo, dentro da tua vida, dentro da tua família, dentro do teu trabalho, Deus colocou pessoas nas tuas mãos. Missões, obras, situações. Existem coisas que só nós fazemos. Não que nós sejamos insubstituíveis, mas da maneira que nós fazemos e como nós fazemos é única. Então, queridos, qual tem sido a sua dedicação? Dedicação tem alguns sinônimos. Qual tem sido a tua atenção? Qual tem sido o teu capricho com aquilo que Deus colocou na sua mão? Qual tem sido o cuidado? Qual tem sido o entusiasmo? Qual tem sido a tua consideração com aquilo que Deus pôs nas tuas mãos? Presta bem atenção. Deus tem colocado alguma coisa na sua mão. Você tem cuidado bem com aquilo que Deus tem te dado? Mas bispo, olha, ultimamente está faltando muita coisa. Mas Deus nos deu uma família, Deus nos deu filhos, né? Deus nos deu saúde, Deus nos deu vigor, Deus nos deu força para ir, para vir. Deus nos deu cabeça boa, entendimento. Deus nos deu bens. Talvez você esteja pensando assim: não, bispo, eu tenho bens e tenho muitas coisas, porque eu trabalho muito, tenho muita coisa mesmo, e não é pouco não, tenho um monte de coisa que eu já consegui e conquistei. Mas é porque eu trabalho muito, bispo. Eu concordo, eu até concordo com você, que você tem, porque nada cai do céu, realmente você teve que trabalhar. Mas agora, querido, pense comigo, se Deus tivesse tirado a tua saúde, ou não ter te deixado com a cabecinha boa. É interessante isso, né? Porque nas profissões você vai olhando assim, e você vê as pessoas fazendo, exercitando algumas atividades que você fala: pô, como que ele conseguiu aprender a fazer isso? E existem coisas que nós fazemos com muita facilidade, que as pessoas olham de tal maneira que querem fazer também a mesma coisa, mas não conseguem, porque é você, e é do jeito que você faz, é o dom que o Senhor deu para você. Temos muitas coisas mesmo sem merecer, temos muitas coisas por causa do favor do Deus vivo. Então, queridos, a bênção de Deus é a bênção de Provérbios 10, 22, a bênção que enriquece e não acrescenta dores. Agora, o quanto nós temos alegria de ter aquilo que está nas nossas mãos. Quando nós nos dedicamos com alegria, quando nós nos dedicamos com amor, com louvores a Deus, nós vivemos Mateus 6,33, procurai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, queridos, existem coisas que nós vivemos, que nós devemos o quê? Nos dedicar mais a Deus. Hoje está meio vazia a igreja, porque o pessoal foi viajar, glória a Deus, temos que viajar mesmo, sempre que pode, viaje, é bom viajar, de repente visitar pai, mãe, de repente ficar de papo para a praia lá, algumas horas, alguns dias, é bom, mas nós não podemos esquecer que nós devemos nos dedicar a Deus. Olha o que diz Colossenses 3, de 23 a 24, tudo que fizeres, fazei de todo o coração, para o Senhor e não para homens. Olha, queridos, existem coisas que acontecem aqui na igreja que nem eu fico sabendo, e as coisas estão acontecendo, e estão andando, né? Então tudo que fizer, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Recebereis a recompensa da herança. Nós devemos nos dedicar com alegria. Queridos, você tem que ter alegria para vir para a casa do Senhor, você tem que ter alegria para fazer a casa do Senhor. Salmo 100, versículo 2, servir ao Senhor com alegria, e apresentável diante dele com cântico. Neemias 8:10, a alegria do Senhor é a nossa força.
Querido, você tem que ter alegria. Olha, por um tempo nós éramos conhecidos, eu quero dizer, os crentes no geral, era conhecido por aquele paletó roxo, xadrez, aquela gravata de qualquer cor, aquela camisa de qualquer cor, e aquela cara sisuda, fechada e amarrada. Mas nós temos que ter alegria. Alegria, dá um sorrisinho, velho, vamos exercitar. Você que está me ouvindo, dá um sorrisinho. Olha para a direita, para a esquerda, não precisa falar nada, só dá um sorrisinho. Para lá, para cá. Não é bom dar um sorriso? Fala, olha quanta gente bonita. Aqui não tem ninguém feio, aqui é teu povo bonito. Continua de novo, vai. Dá uma olhadinha de novo para a esquerda, para a direita. Dá uma olhadinha, pronto. Amém, queridos? Então, quando nós lemos aí, eu vou voltar aqui depois, no versículo 43, o povo se uniu para a inauguração, se uniu para a festa. Lembra o primeiro culto aqui? Eu lembro o primeiro culto aqui, como é que estava? Estava lotadinha a igreja no primeiro culto. O povo se uniu, se juntou, 2 coros subiram em cima das muralhas, um para a esquerda, outro para a direita, o líder ia na frente, ia cantando. Eles se juntaram com grande alegria. No versículo 43, o finalzinho diz assim: de modo que o júbilo de Jerusalém se ouvia até de longe. O júbilo de Jerusalém, a alegria de Jerusalém se ouvia até de longe. Não há Deus maior. Queridos, será que nós poderíamos exercitar um pouco? Você imagina a alegria, cidade em ruína, cidade destruída, a porta queimada, tudo destruído, e de repente eles começaram a louvar, que se ouvia de longe. Será que nós temos algum vizinho dormindo ainda? Será que tem alguém dormindo por aqui ainda, Márcia? Acho que não, né? Se tem aqui, então vamos ficar de pé mais um pouquinho. Vamos louvar com toda a nossa força, para ouvir de longe. Será que tem 11h10 ainda, 11h15, alguém dormindo? Nós vamos acordar, amém? O povo vai acordar de longe. Vamos cantar agora, força, força. Força, força, gente, força. Não há Deus melhor. Força, querido, força. Faz enquanto que esse é o nosso último louvor. Deus tão grande. Força, 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 força. Como nosso Deus. Deus maior. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Há Deus melhor. Senhor, muito obrigado por ser nosso Deus. O teu Deus é vivo. O teu Deus é tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra. Criou o céu, criou a terra. Criou o sol e as estrelas. Tudo que fez, tudo criou, tudo formou. Tudo. Para o seu louvor. Para o seu louvor. Para o seu. Agora levante as suas mãos e adore ao Senhor. Assim. Obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Oh, Jesus, obrigado, Senhor. Esse Deus, Como nosso Deus. joga a mão pra cima na honra. Não há Deus maior. Obrigado, Senhor. Que os vizinhos da
esquerda, da frente, de trás, possa estar ouvindo. Aleluia. O júbilo de Jerusalém se ouvia até de longe. Criou tudo, criou tua vida, criou os teus filhos, nossos filhos, nossos amados. Tudo criou, tudo formou. Agora eu quero ouvir pra quem? Para o seu louvor. Joga a mão pro alto pra dar um beijo de Deus grandão. Para o seu Oh, aleluias. Para o céu, para o céu, para o céu. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus que vai ser primor. Aleluias. Esse é o Deus grande. Diga uma palavra de agradecimento a Deus. Um Deus tremendo que cuida de nós. Você tem uma palavra para agradecer a Deus? Você tem uma situação para agradecer a Deus? Esse momento é momento de agradecer. O teu Deus que é vivo, não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande. Ó Senhor, muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Pai. Os levitas se reuniram com alegria, Senhor. Os levitas se reuniram, Pai amado, os sacerdotes, os cantores, com alegria, com alegria, com alegria, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus, pode sentar-se. Queridos, se existe uma coisa que o povo tem que ouvir da nossa casa, não é briga, gritaria e confusão, louvor. Louvor, louvor. Amém, queridos? Alegria, porque o nosso Deus é o maior. Nosso Deus é o Alfa, é tudo isso que está escrito aqui, ó. Alfa, Ômega, Messias, Sol da manhã, Filho de Deus, tribo de Judá, Leão da tribo de Judá, alegria, Senhor, Senhor dos senhores, Criador da luz, Todo-Poderoso, o único, o caminho, a verdade, a vida, o pastor. Esse é teu Deus. Querido, nós temos o privilégio, nós temos a alegria que nós estamos no caminho certo, nós estamos na verdade certa e nós estamos na vida certa, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Queridos, esse capítulo 12, os sacerdotes se consagraram a si. Depois foram consagrando os levitas, os cantores, os muros, foram consagrando tudo. Mas primeiro, eles se consagraram, pai e mãe. Antes de você ir consagrar os seus filhos e ungir, ore por você primeiro. Antes de você ir para uma batalha, para uma luta, ore por você primeiro. Ontem ligaram para mim, um amigo nosso, um querido nosso, falou: bispo, tem um amigo meu que está muito doente, você pode visitá-lo? Falei: passa aqui que nós vamos. Aí nós fomos visitar o rapaz, guarda esse nome, chama-se Roberto. Ele está ligado nos aparelhos em casa, de oxigênio, que ele está com problema no pulmão, com dificuldade de respiração. Então mesmo com oxigênio puro ligado, ele tem dificuldade para respirar, né? Então nós oramos, consagramos, mas antes nós oramos por nós mesmos. Antes eu orei com a pastora antes de sair de casa. Antes eu orei com ele antes de sair do carro. E depois eu fui lá e orei. Então, o que os sacerdotes fizeram no versículo 30? Purificaram-se a si mesmos, e os levitas, e também purificaram o muro, as portas. Purificar e consagrar, queridos, são sinônimos, né? Então, primeiro a si e depois os outros. Primeiro você, presta bem atenção, primeiro você precisa orar por você, depois você vai orar por alguém. Então, presta bem atenção no que eu vou passar para vocês agora. Quando nós consagramos o filho, quando nós consagramos o cônjuge, como a pastora falou, não é mais nosso. Por isso que o diabo não pode roubar nossos filhos. Você consagra, querido, descansa. Agora é o seguinte:
Existe um grande perigo quando você consagra o teu carro, quando você consagra os teus bens, quando você consagra a tua casa. Vamos abrir em Levíticos 27 e 28. O diabo não pode roubar porque não é mais dele. Mas por quê, bispo? Levíticos 27 e 28. Marque esse versículo para você meditar nele depois, para você tomar atento e você ter atenção quando você vai consagrar, quando você vai orar por alguma coisa. Olha que interessante esse texto. Levíticos 27, 28. No entanto, nada do que alguém dedicar irremessivelmente ao Senhor, de tudo o que tem, seja homem, ou animal, ou campo, da sua herança, se poderá vender nem resgatar. Toda coisa assim consagrada será santíssima ao Senhor. Então, olha o que diz aqui: homem, ou seja, os filhos, nossos queridos, marido, mulher, esposa, um animal, um gado, seja lá o que for, um campo, uma propriedade ou herança, se poderá vender nem resgatar. Olha que interessante isso. Existe coisa que você comprou e consagrou ao Senhor. Senhor, isso aqui é teu. A palavra diz que você não pode vender nem resgatar. Aquilo é do Senhor eternamente. Tem alguma coisa que você está com dificuldade para vender, que você já consagrou? Você tem que pedir perdão para o Senhor. Bispo, eu preciso vender essa casa, eu preciso vender esse imóvel, eu preciso vender isso que eu tenho. Então você precisa pedir perdão ao Senhor. Aí então você vai vender, porque existem coisas que não é mais nossas. Por exemplo, nossos filhos não tem como pegar de volta mais. Eles estão indo, está a bandeira da Itália aqui, eles vão para lá agora. Não sei quanto tempo vão ficar lá, vão ficar orando, pregando, ministrando, esperando visto, ajudando nas igrejas. Já tem 3 igrejas. Nada poderá se tomar de volta. Consagração e purificação são sinônimos uma da outra, né? Olha o que diz 1 João, deixa eu ler para vocês, 1 João 1, versículo 9. Se confessares os vossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A purificação também serve para quebrar a injustiça. Você está sendo injustiçado no teu serviço? Você está sendo injustiçado na tua casa? Você está sendo injustiçado na faculdade? Nós sabemos que existem situações, na faculdade acontecia bastante isso. O mestre de repente não vai com a cara de um aluno, então ele persegue aquele aluno. No emprego, às vezes tem pessoas que o povo não vai com a cara, de graça, e eles são perseguidos. Então, queridos, se consagre ao Senhor. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de todas as injustiças. Então, queridos, quando você perceber ou entender que existe alguma injustiça, você fala assim: devo ter errado o pecado, nem sei aonde, nem sei como, mas já vou orar e já vou pedir perdão. Senhor, vem, porque eu não estou suportando essa situação. E aí então nós começamos a orar e falar e pregar e ministrar para mudar a história. Falamos de coisa, agora eu quero falar de você. Como que você se sente diante de Deus? Como que você se sente, como que você tem vivido? Você tem acostumado a pedir perdão para o Senhor? Queridos, olha, bispo, mas eu me esforço para não pecar. Glória a Deus, amém? Nós vamos ser pecadores, já falei isso aqui uma vez. Nós vamos ser pecadores até o dia que nós chegarmos na porta do céu e colocarmos o pé para dentro. Deixaremos de ser pecador porque estaremos no céu, mas até então nós somos pecadores. Então, queridos, eu queria que você, a partir de hoje, tivesse um estilo de vida de pedir perdão para o Senhor. De repente, no final da noite, para fazer o balanço, peça perdão, confesse os seus pecados constantemente. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos.
Então, queridos, você tem que viver num estilo, falar assim, eu preciso pedir perdão todas as noites, porque às vezes pisei na bola, errei, xinguei dirigindo, e vacilei, fiz isso e fiz aquilo, né? Consagre-se, porque o Senhor quer fazer maravilha no meio de vós. Em Josué 3,5, disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Qual a maravilha que você precisa que o Senhor faça? Quando Josué falou isso quando eles estavam de frente para o rio Jordão, e no outro dia eles iam atravessar o Jordão. Jordão é obstáculo, Jordão são coisas difíceis, Jordão é oposição. Qual o Jordão que você tem para atravessar hoje ainda? Ou então amanhã cedo, segunda-feira, saindo de casa? Qual que é o Jordão que você precisa atravessar? Santificai-vos e purificai-vos, arrependei-vos e pedi perdão. Amém, queridos? Então feche seus olhos por um instante. Qual que é o Jordão que você precisaria atravessar hoje? Qual que é o Jordão? Qual que é o Jordão que você precisa atravessar hoje? Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Quais são os Jordões que estão aqui hoje, Senhor? Quais são os obstáculos? Senhor, que através da consagração, da unção, da purificação, da santificação, nós vamos passar. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu quero declarar que esse Jordão vai se abrir amanhã cedo, Pai. Quero profetizar que amanhã cedo, essa segundona, Senhor, que nós vamos ter amanhã pela manhã, nós vamos levantar para trabalhar e fazer as nossas atividades, o Jordão vai estar aberto. Eu quero profetizar que o Senhor vai te surpreender amanhã cedo, em nome de Jesus Cristo, você vendo o Jordão aberto. Depois você compartilha no grupo, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus, aplauda ao Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Reis 8. Nós temos que consagrar, nos consagrarmos, nós temos que purificar, nós temos que nos dedicar àquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Em 1 Reis 8:54, diz assim: sucedeu, pois, que acabando Salomão de fazer ao Senhor esta oração e esta súplica, estando de joelhos e com as mãos estendidas para os céus, se levantou diante do altar e pôs-se em pé e abençoou toda a congregação em alta voz, dizendo, e pôs-se em pé e abençoou toda a congregação de Israel em alta voz, dizendo, bendito seja o Senhor que deu repouso ao seu povo Israel, segundo tudo que disse. Nenhuma só palavra caiu de todas as suas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. Quero profetizar como Salomão fez aqui com as mãos levantadas sobre a sua vida. Levanta aí tua mão. Nenhuma só palavra caiu de todas as boas palavras que falou o ministério de Moisés. Nenhuma das boas palavras que o Senhor liberou sobre a sua vida que vai cair sobre a vida do teu marido, sobre a vida dos teus filhos, sobre a vida dos teus amados. Quero declarar que não faltará nem coisa pequena, nem coisa grande. Nós vamos profetizar, liberar, abençoar e consagrar em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor. Como que você tem visto o seu corpo? Como que nós temos apresentado o nosso corpo ao Senhor? A palavra diz que o nosso corpo tem que ser apresentado e consagrado como sacrifício vivo. Vou ler para vocês, não preciso abrir. Em Romanos 12:1. Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformais pela renovação da vossa mente,
para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus tem vontades para a sua vida, Deus tem situações para a sua vida, mas só que nós devemos nos apresentar a Ele como sacrifício vivo. Amém, querido? O teu corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. Como que você tem se apresentado diante do Senhor? Vou ler para vocês, não precisa abrir, deixa que eu leio aqui. 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra de Deus. Uma vez eu estava indo para um lugar e a pessoa estava me levando, eu não sabia o caminho, falou assim: eu não posso passar por aqui que eu não estou conversando com uma pessoa que está ali, não posso ver a cara daquela pessoa, vamos desviar o caminho por aqui. Aí demos uma volta gigante, a pessoa tinha do que se envergonhar. Querido, nós temos que ser transparente, a nossa vida tem que ser transparente, e à medida que nós vamos nos purificando. Bispo, mas você não acabou de ler que aquele que não tem pecado é mentiroso? É verdade, mas nós temos que nos esforçar para errar menos e para fazer menos coisas erradas. Nós podemos, se você está indo aqui, você vê que tem uma coisa errada ali, desvia. Jó era assim, homem reto, íntegro, que se desviava do mal. Amém, queridos? Outra coisa que diz esse texto de Neemias 12, fala de ação de graças. Será que nós temos sido gratos a Deus? Bispo, mas eu queria ter muito mais coisa para mim poder agradecer a Deus. Queridos, você precisa aprender a agradecer a Deus. Nós somos um povo festivo, fazemos festa para tudo. Agora a festa que nós fazemos tem que ser em ação de graças ao Deus que é vivo. Nós festejamos muito e agradecemos muito, mas tem que ser em gratidão ao Deus que é vivo. Responde para mim com toda sinceridade, ou para você mesmo, você levanta a mão, só falando para dentro de você mesmo. Você tem sido grato ou ingrato a Deus? Qual tem sido a tua gratidão para Deus? Esse livro fala sobre dedicação, esse Neemias, sobre dedicação, sobre consagração, sobre purificação, mas ele também fala sobre o exercitar a ação de graças. Será que nós estamos gratos a Deus pelo carro que nós temos, pela casa que nós temos, pela família que nós temos? Gratidão, fala-se muito isso nas redes sociais, mas vive-se muito pouco. Gratidão. Você se considera grato ou ingrato? Seja honesto com você mesmo. Olha o que diz o Salmo 50, versículo 14: oferece a Deus sacrifício de ações de graça e cumpre os teus votos com o Altíssimo. Salmo 92, 1: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao Altíssimo. Olha o clássico dos clássicos da graça, 1 Tessalonicenses 5,18: em tudo dai graça, porque é esta a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Esse eu acho que é um dos versículos mais difíceis de viver. Em algum momento de desgraça, em algum momento de tristeza, em algum momento de aflição, você dar graças. Não, Deus, eu te sou grato. Não, obrigado, Senhor, porque eu quebrei o meu carro. Não, Senhor, obrigado, Senhor, porque meu sapato está ruim. Não, Senhor, obrigado. Olha, presta minha atenção, eu não estou falando de conformismo. Talvez o pessoal confunda gratidão com conformismo. Ou seja, não, é assim mesmo, meu pai era assim, minha mãe é assim, meu tio, meu avô. Mas, queridos, gratidão é você falar para o Senhor: Senhor, por tudo eu te dou graças. Quando nós falamos de gratidão, nós precisamos falar de Lucas 17, de 11 a 19, o caso dos 10 leprosos. Eu sei que essa história todo mundo conhece. Jesus estava andando e de repente vieram 10 leprosos na direção dele. 9 judeus, um samaritano. Judeu e samaritano, eles não
se dão muito bem. É mais ou menos como brasileiro e argentino, assim, americano e canadense, alguma coisa assim, né? Então, judeu e samaritano se dão bem. E aí então Jesus curou os 10 e só voltou um. Querido, presta bem atenção onde eu vou conduzi-los. Jesus perguntou: não eram 10 que foram curados? Onde estão os 9? Os 9? Não foram 10 que eu curei? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão um estrangeiro? Samaritano é quando casava um judeu com um estrangeiro. O resultado de um judeu com um estrangeiro era samaritano. Então eles não gostavam muito. Mas quem voltou para agradecer foi um samaritano. Queridos, presta bem atenção. Disse-lhe Jesus: levante e vai, que a tua fé te salvou. Gratidão gera salvação. Gratidão gera salvação. Olha, queridos, devemos ser gratos, porque não sabemos quando vamos precisar a segunda vez, a terceira vez, a quarta vez, a quinta vez. Agora, queridos, eu preferia continuar leproso, mas salvo, voltar para agradecer pelo menos. Eles ficaram curados e não salvos. Quando nós oramos por uma pessoa, o mais importante que eu vejo é a salvação. Que ele pode passar pela primeira morte, mas não passa pela segunda. Entendeu, queridos? Então, temos que ser, mas não eram 9. Então, presta bem atenção para quem gosta de conta. Nesse caso aqui, só 10% que foi grato ao Senhor. Não parece muito com os dias de hoje? Às vezes tem pessoas que nós oramos que está desempregada, e o cara arruma um emprego, ele nunca mais volta na igreja. Já teve diversos casos desses. E quando o cara volta, ele está desempregado de novo. Orou, arrumou emprego, sumiu. Tem pessoas que não podem ter emprego, precisa ficar desempregado para continuar diante do Senhor. Tem pessoas que não podem sair do apuro para continuar diante do Senhor. Arrumou, foi bem sucedido, não vem mais para a igreja. Agora, você acha que Deus se agrada? Deus não se agrada disso, querido. É melhor ficar desempregado, é melhor ficar no sufoco, é melhor ficar na aflição, porque é o seguinte: sempre vai estar ali buscando, orando, clamando. E às vezes nós passamos por algumas situações difíceis, é que Deus quer ouvir mais a nossa voz. Deus está ouvindo a tua voz, Deus está ouvindo o teu clamor. Deus te colocou no mundo e Ele te ama. E Ele gosta de estar conversando com você, Ele gosta de estar dialogando com você. O quanto você tem falado com Deus? Entendeu, queridos? Então nós temos que ser gratos. De repente o carro não está bom, de repente tem uma situação, mas você não pode sair amaldiçoando, você tem que agradecer. E o povo aqui, em Neemias 12, estava exercitando tudo isso. Eles perderam a mão de muita coisa, eles perderam a prática de muita coisa. Eles ficaram 70 anos sem olhar a lei do Senhor. Eles ficaram 70 anos sem clamar ao Senhor. Eles ficaram 70 anos sem ouvir a voz de Deus. Então, queridos, presta atenção, presta bem atenção. Eles ficaram 70 anos sem ouvir a voz do Senhor. E aí então, queridos, eles estão aqui, fazendo o quê? Eles estão se ajustando naquilo que eles precisam viver. Nós estamos aqui hoje porque nós estamos o quê? Nos ajustando naquilo que o Senhor quer que nós vivamos. Será que nós estamos vivendo tudo que Deus quer que nós vivamos? Será que eu e você estamos vivendo tudo que Deus quer que nós vivamos aqui na terra? Presta bem atenção. Estamos fazendo aqui na terra a vontade de Deus? Presta bem atenção. Nossa vida, temos agradado a Deus com a nossa vida? Se você fosse Deus, privilégio, hein?
e você olhasse para a tua vida e falasse assim: não, esse aí é meu servo, não, esse aqui ninguém mexe, não, esse aqui está indo super bem. Como que você analisaria a sua vida? Que nota você daria para a sua vida, quanto ao buscar, quanto ao orar, quanto ao dedicar, quanto ao consagrar, quanto ao buscar o Senhor? Qual será a nota que você daria para você mesmo? Então, queridos, nós estamos aqui essa manhã, nesse domingo ensolarado que o Senhor deu para nós. Por quê? Porque o Senhor morreu na cruz por mim e por você, e nós temos direito a grandes coisas. E aí então, aqui em Neemias 44, 12, 44, quando a cidade estava em ruína, o povo abandonou a cidade. Os levitas, os cantores, os sacerdotes, e eles foram para as cidades. Então, tinha que se restituir a contribuição para o sacerdócio, tinha que se retribuir os dízimos, as ofertas, as primícias, tudo que estava escrito. Então, eles foram procurar e trazer, né? Então, olha o que diz. E ainda, 12:44, e ainda no mesmo dia se nomearam homens para as câmaras dos tesouros, das ofertas, das primícias e dos dízimos, e ajuntaram nelas das cidades porções designadas pela lei. Vocês repararam, o pessoal que está ouvindo essa ministração o ano todo, quase todos os capítulos, eles falam da restauração das primícias, da restauração dos dízimos, da restauração das ofertas. Aqui, queridos, eles restauraram por quê? Os sacerdotes, os levitas, os cantores deixaram o templo, não tinha quem cuidasse do templo, o templo era segundo plano. Vinha para a igreja se não tinha nenhum compromisso, vinha para a igreja se não tinha o que fazer, vinha para a igreja se não tinha o que pensar. Então foram cultivar as suas terras, foram para o trabalho secular, ou seja, não tinha quem trabalhasse 24 horas na igreja, não tinha quem trabalhasse 24 horas para o Senhor. Então não tinha sustento, não tinha o que ser suprido, foram cuidar dos seus interesses. Está entendendo, queridos? Então, o povo foi o quê? Tinha que ter o sustento. Aí foi restaurado o sustento do povo. Novamente, o povo começou a trazer, a contribuir, a ajudar, voluntariamente. E diz aqui que eles começaram a trazer com alegria, porque começaram a pensar assim, nossa, temos um templo agora, temos um espaço agora, temos um local agora, temos uma igreja agora, temos agora quem cuida de nós, temos agora quem ora por nós, não somos mais órfãos. Com alegria eles vieram trazer e contribuir no templo, porque tinha quem cuidava deles, tinha quem orava por eles, que tinha alguém que era por eles. Olha, queridos, nós estamos vivendo numa gangorra espiritual tremenda. Domingo passado nós fizemos Santa Ceia, apresentamos criança, fizemos Santa Ceia. Aí então, à tardinha, a Denise foi para o noivado de um sobrinho nosso, que é o Felipe, quase todo mundo conhece, e eu fui fazer um velório. Veja o disparate, querido. De repente uma alegria de apresentar uma criança, maravilhoso, e de repente chorando a morte de um irmão da igreja, e de repente um noivado, alegria de alguém que está se preparando para o matrimônio. Então, queridos, existe momento que nós precisamos de quem cuide de nós, existe momento que nós precisamos de alguém olhando por nós, existe momento que nós precisamos de alguém intercedendo por nós. A intercessão é o que fará a diferença. Então, concluindo, nesse capítulo teve dedicação, alegria, louvores. Jerusalém
100% reconstruída. Jerusalém, 100% restaurada, material e espiritualmente. Nosso foco é na tua vida. 100% restaurado, corpo, alma e espírito. Nós queremos ver o teu bem. Nós queremos ver você como Jerusalém, 100% restaurada, corpo, alma e espírito. Físico, material e espiritual. Então, queridos, aprenda a se dedicar, aprenda a consagrar, aprenda a ser grato, aprenda a se purificar. Feche seus olhos por um instante. Senhor, estamos aqui essa manhã, Senhor, porque nós precisamos aprender algumas coisas, ou reaprender, ou então, Senhor, colocar em prática algumas coisas. Nós precisamos colocar em prática algumas coisas. Nós precisamos ter o nosso foco, o nosso alvo. Pai, em nome de Jesus Cristo, estamos chegando já no final do ano e tem coisas que nós não voltamos a fazer ainda. Já estamos chegando no final do ano e tem coisas que nós não restauramos ainda. Pai, nós queremos essa igreja, Senhor, dedicada a Ti com alegria, com louvores. Nós queremos essa igreja, Senhor, consagrada e purificada diante de Ti, grata, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Neemias, Senhor, teve, Senhor, a paciência, a paz, a tranquilidade e o talento, Senhor, de fazer Jerusalém voltar a ser o que era. Nós queremos voltar, fazer e a viver o sobrenatural. Nós queremos declarar aqui sobre a tua vida o sobrenatural. Nós queremos declarar aqui a bênção para a tua vida no original. O original para a tua vida é o do paraíso, é do Éden. Você acha que faltava alguma coisa para Adão e Eva lá? Absolutamente nada. Quero profetizar essa bênção para você: corpo, alma, espírito, em nome de Jesus Cristo. Você dedicado para a tua família, você dedicado para o teu marido, para os teus filhos, para a tua esposa, para o teu pai, para a tua mãe, você consagrado para o reino de Deus, você se dedicando para o reino de Deus, porque o povo havia se perdido, o povo havia ido para o cativeiro. Neemias teve bom êxito naquilo que tentaram, sem sucesso por 150 anos. Presta bem atenção nessa palavra profética que nós lançamos logo no começo do ano. Neemias teve bom êxito naquilo que tentaram, sem sucesso por 150 anos. E hoje, nesse capítulo 12, nós viemos fazer mais alguns ajustes para que tudo aquilo que o teu pai não fez, os teus avós, os teus bisavós, os teus tataravós não fizeram, não conseguiram. Quero profetizar que você vai conseguir em nome de Jesus Cristo. Vamos ficar de pé, queridos. Vamos ficar de pé, vamos ficar de pé. Feche seus olhos por um instante. Já estou terminando. Você tem se dedicado àquilo que o Senhor deu para você? Qual tem sido a tua dedicação com aquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos? Qual tem sido a tua atenção com as preciosidades? Deus coloca no nosso caminho, Deus coloca nas nossas mãos preciosidades. O que Deus colocou de precioso na tua mão, você está honrando, você está consagrando, você está dedicando. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que nós possamos resgatar, Senhor,
a dedicação, a alegria, o louvor, a purificação, as primícias, os dízimos, as ofertas, Senhor, para nós termos bom êxito, em nome de Jesus Cristo. O povo estava feliz. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande, não há Deus como Tu, Pai, em nome de Jesus Cristo. E o Senhor nos colocou nesse caminho. Coloca a mão sobre o teu coração, coloca. Pai, em nome de Jesus Cristo, toda tristeza, toda opressão, toda pressão, toda maldição, toda malignidade, Pai, nós queremos rejeitar agora. Toda a malignidade agora, toda a tristeza, Senhor, ó Senhor, nós queremos amarrar e rejeitar agora, em nome de Jesus Cristo. Senhor, nós estamos restaurando e resgatando, Senhor, aquilo, Senhor, que muita gente não conseguiu fazer. O Senhor vai te colocar numa nova dimensão, o Senhor vai te colocar no novo tempo, daqueles que tiveram sucesso, tiveram bom êxito. Eu profetizo esta unção sobre a tua vida. Receba em nome de Jesus Cristo, porque eu declaro hoje que as coisas velhas passaram e tudo se faz novo. Eu declaro o novo de Deus sobre a tua vida agora, hoje, em nome de Jesus. Senhor, que esta unção, que essa consagração, esta dedicação, você possa estender para os seus familiares, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, aplaudam ao Senhor. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, podem sentar-se.